Passo enquanto a palavra para o doutor Cláudio Madureira, que vai abordar outro assunto, mas que, de certa forma, tem correlação com o primeiro. Obrigado, Domingos. Queria parabenizar o Guilherme pela brilhante exposição, nos coloca para pensar, né? Queria agradecer o convite para estar aqui hoje falando com vocês de um tema que é importantíssimo para a advocacia pública, mas mais do que importantíssimo para a advocacia pública, ele é importantíssimo para a administração pública. Nós temos essa expressão que o Guilherme usou, o apagão das canetas, nós temos percebido uma fuga de bons gestores para a iniciativa privada. A administração pública não paga bem, é falácia essa suposição. Ela não paga bem quando nós imaginamos o tipo de gestor que nós precisamos para resolver os problemas e os desafios que são enfrentados na administração pública, né? E o sujeito vai trabalhar para ganhar menos de iniciativa privada, vai tentar ajudar o poder público, o Estado, a sociedade, e ele sai de lá com algumas ações de improbidade, alguns processos do Tribunal de Contas. Eu conheço gestores excepcionais que juram hoje e não aceitam, em hipótese alguma, trabalhar na administração. Isso é uma lástima, né? Eu queria saber se é possível projetar o pendrive. Vocês têm? Porque nesse caso eu levanto e vou falar de pé, para poder acompanhar. Gente, eu detesto usar data show. Detesto, mas eu queria mostrar umas coisas para vocês durante a exposição, para a gente entrar numa reflexão e sair de um lugar comum que existe na doutrina, na jurisprudência, no próprio posicionamento dos tribunais, né? Então eu vou fazer essa grosseria com vocês, vou usar o data show. São poucos slides, não são muitos, né? E eu queria chamar uma reflexão coletiva, aproveitar que o doutor Domingos está aqui hoje, então eu tenho a chance de falar para os procuradores, para nos ajudar a multiplicar esse discurso, e para um membro de um Tribunal de Contas, portanto, para um controlador externo da administração pública, essa reflexão que me parece importante. Vamos lá ao primeiro slide. Eu queria mostrar o problema para vocês antes disso. Tem algum? Eu posso passar? Vocês têm algum controle? Vocês preferem passar para mim? Como é que... Deixa que eu passo. Se ele puder. Se não estiver funcionando, não tem problema. Aí a gente... Tá. Tá ótimo. Qual o problema, gente, que nós estamos tratando? Eu vou apresentar o problema, né? O Supremo decidiu, em alguns julgamentos, em 2 julgamentos, né, que é possível responsabilizar advogado público parecerista. São 2 julgamentos, os julgamentos foram proferidos no mesmo dia, um relatado pelo ministro Marco Aurélio, outro relatado pelo ministro Joaquim, né, em que se discutiu se era viável ou não, né, que o advogado público fosse lá para o Tribunal de Contas ser imputado, não responsabilizado, né, se ele sofrer a imputação de um processo de tomada de contas junto ao Tribunal de Contas. O Supremo ali, então, ele explode um posicionamento que já existia. Todo parecer é um ato opinativo, e sendo em si um ato opinativo, ninguém pode ser responsabilizado, não se pode tentar responsabilizar alguém por um ato opinativo. Isso é verdade. O Supremo decidiu isso, né? Então, como é que o Supremo fez? Olha, pode, né? E aí criou-se um silogismo perverso. Eu vou mostrar, adiantei, mas vou mostrar para vocês, é até um caso do Tribunal do Domingos, né, de que, dado que há um parecer, e se ele for vinculante, um posicionamento isolado do ministro Joaquim, o procurador pode ser responsabilizado, né? Olha o que o Tribunal de Contas do Espírito Santo fez numa iniciativa louvável, para tentar regulamentar a matéria, porque as posições estavam muito díspares na área técnica, né? É fazer uma súmula, para tentar delimitar as hipóteses em que os procuradores poderiam figurar lá nos processos do Tribunal de Contas. Na lei do Tribunal de Contas do Espírito Santo, há uma proibição à inclusão de advogados públicos como legitimados nos processos, previsão expressa na lei. Ora, a área técnica propôs o seguinte: o advogado público é legitimado passivo nos processos perante o Tribunal de Contas,
quando examina e aprova edital de contratos, acordos, convênios e ajustes, 38, parágrafo único da Lei de Licitações, e quando emite parecer jurídico sobre licitação, dispensa a inexigibilidade. Justificativa, nos termos do STF. É o dogma. O STF falou, é possível responsabilizar nos termos do STF. Vamos descobrir o que o STF decidiu, para ver se é isso mesmo. Tem um aspecto positivo nessa norma, embora o próprio presidente do tribunal tenha já feito um grande abrandamento na previsão. Eu não trouxe, mas tem lá, nós postulamos, o Estado do Espírito Santo aderiu ao processo, falou, olha, isso vai gerar problema para a administração estadual, nós queremos uma redação que reflita o que o Supremo decidiu, não pode ser assim, o Tribunal de Contas ainda vai decidir sobre isso, mas tem uma vantagem, todos os outros atos opinativos ficaram fora da responsabilização. Se eu der parecer num processo que envolva servidor público, eu não posso ser responsabilizado. Isso já é um bom caminho do Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas a turma da licitação ainda está arriscada. Eu tenho um colega da Procuradoria, eu não vou dizer o nome dele, vocês conhecem, vocês vão saber quem é. Para mim, é uma das maiores autoridades em licitação pública no Espírito Santo. Ele saiu da área de licitação com medo do controle. Ele disse, eu estou falando, não estou acusando, ele é grande, não vou dizer o nome, mas ele é bem alto, né? Não era para ter medo de nada. Nós demos uma palestra juntos, 2 anos atrás, num congresso dos procuradores do Estado, aqui em Vitória, sobre o mesmo tema, esse tema. E ele dizia, eu tenho medo. Então ele disse publicamente, tinha um monte de gente na plateia, não estou chamando meu colega de medroso, mas ele tem que ter medo. Não é fácil fazer isso. Nos termos do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, o que é isso? Como é que não vamos enfrentar esse problema para dar tranquilidade para o gestor e para permitir que a administração trabalhe adequadamente? Eu fiz umas propostas de análise, então a exposição fica um pouquinho mais longa, mas eu acho que a gente vai chegar a um bom termo ao final. Vamos tentar entender o que o Supremo fez. O que o Supremo decidiu? Será que o Supremo decidiu isso mesmo que nós estamos pensando? E aí, assim, eu usei o Tribunal de Contas como exemplo, mas alguns conhecem o meu livro, né, Advocacia Pública. Lá eu dizia que o Supremo admite a responsabilização em caso de pareceres vinculantes. Eu não tinha estudado precedentes, eu falei besteira no livro. Todo mundo pode falar besteira, direito é flexível. A gente tem que aprender a interpretar, né? Verificar se o CPC e a lei de introdução, que vieram depois do posicionamento do Supremo, impactam nesse entendimento. Discutir aí, em vista do que o Supremo decidiu e das disposições normativas que nós temos, se é viável a responsabilização por divergência de interpretação jurídica. Isso é um tema da hora, isso tem reflexo sobre o papel dos controladores, né? Investigar se as conclusões relativas à responsabilização de advogados público-pareceristas se aplicam aos agentes estatais, aos demais, aos nossos orientados. Nós somos chamados a falar em consulta, nós damos o nosso parecer e entendemos que não podemos ser responsabilizados. Está aí o gestor, que é chamado a responder tão somente porque atendeu uma interpretação jurídica feita pelo procurador. Eu não sei se vocês se lembram do congresso do IBDP, aqui em Vitória, em 2009, né, em que o IBDP fez um desagravo a Jader, que era procurador-geral do município de Vitória. Vocês lembram disso? E o Coser estava na mesa, o prefeito. O Coser é advogado também, entende das coisas. Olha, porque o advogado não pode ser responsabilizado por suas opiniões jurídicas. Aí o Coser pegou o microfone e falou assim, e o prefeito, quando cumpre o parecer, também não. Mas é verdade, gente. Nós temos que ter essa preocupação. Não basta salvar as costas nossas do procurador, nós temos que trabalhar para a administração funcionar. E aí, a última proposta que eu tenho é tentar identificar reflexo desse entendimento pela responsabilização sobre a administração pública e sobre a atividade dos profissionais do direito. Todos nós, inclusive os controladores. Nós, controladores internos, e os controladores externos. Porque essa é uma lógica que tem volta. Vamos lá entender o que o Supremo fez. É o primeiro ponto. Tem mais slides, mas eu passo rápido, eu prometo a vocês. 2 julgamentos do Supremo. Num julgamento relatado pelo ministro Joaquim Barbosa. Aí saiu esse troço aí. O que o Joaquim fez? O Joaquim disse que, no caso concreto, o procurador não podia figurar no polo passivo do processo do Tribunal de Contas. Os ministros foram atrás dele porque ele disse, não, o procurador não responde. Mas o Joaquim era o relator. A tese que ele pôs no voto e que ninguém acolheu foi para a ementa do julgamento. A tese do Joaquim existem tipos de pareceres. Tem um parecer facultativo, que é aquele que ninguém precisa cumprir. Tem o parecer
de prolação obrigatória ou obrigatório é aquele em que a lei obriga que se faça parecer, mas também não diz que tem que cumprir. E tem o parecer vinculante, que é aquele que a lei obriga o cara a cumprir. Entendam. No parecer vinculante, dizia Joaquim Barbosa, né, o procurador vai ser responsabilizado junto com o gestor. No meu caso concreto, disse Joaquim, não é parecer vinculante. Tem mais, não tem elemento subjetivo. Então, retire-se o procurador do processo do Tribunal de Contas. Essa foi a conclusão do Supremo nesse julgamento. Joaquim botou na ementa opter dictum. Aquilo não é ratio decidente do julgamento do Supremo. O Supremo jamais disse, como tribunal, que parecer vinculante suscita responsabilização. Olha o que o Supremo decidiu. Olha por que os ministros acompanharam o ministro Joaquim. No outro julgamento, no mesmo dia, o Supremo entendeu que há um parecer que os procuradores proferem que não é ato opinativo. Quando o procurador se manifesta nos termos do 38, parágrafo único da Lei de Licitações, aprovando edital de licitação, contrato, acordo, convênio e ajuste, não se trata de opinião, e sim de aprovação, de ato de natureza administrativa, portanto, é viável a responsabilização, portanto, é viável a inclusão do procurador no polo passivo de um processo no Tribunal de Contas. Então, essa é a decisão do Supremo. O que o Joaquim fixa como tese? Quem profere parecer vinculante pode ser responsabilizado. Olha o buraco na rocha. Olha o Marco Aurélio para ele. Não entendo, primeiro Carlos Brito, não entendo que o fato do pareterista atuar no processo administrativo obrigatoriamente o transforme em administrador. Marco Aurélio, com a verve, aquela simpatia, né, alguma arrogância, um piadista, parecer enquanto parecer, é parecer. Sua prolação não transforma o autor em administrador obrigado a prestar contas ao tribunal respectivo. Ao tribunal não é dado chegar a esse ponto. A tese prevalente no julgamento é do ministro Marco Aurélio, 38, parágrafo único da 866, não é ato opinativo, mas de natureza administrativa, o que torna viável, em tese, a responsabilização. E o em tese é porque a responsabilização exige demonstração de elemento subjetivo, dolo ou culpa grave. Culpa grave descrita pela jurisprudência dos tribunais, Guilherme afirmou há pouco, né, sobre o signo erro grosseiro, que é terrível. Né? Então o Supremo só admite responsabilização no que concerne ao tipo de manifestação naquela aprovação de minuta, contrato, convênio, etc. E desde que se verifique dolo ou culpa grave. Então, só na hipótese de aprovação de minuta, acordo, parecer, etc., pode responsabilizar, se houver dolo ou culpa grave. Nas outras hipóteses todas, vale o posicionamento anterior do Supremo, desse julgado relatado pelo ministro Carlos Veloso. Ato opinativo não suscita responsabilização. Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Não pode pretender responsabilizar advogado parecerista nos termos do Supremo, sem referência a esse posicionamento. Do jeito que as pessoas estão falando, gente, parece que é uma responsabilidade objetiva. Ninguém cogita de dolo ou culpa. Tá? Mas, para não ter mais nenhuma dúvida disso, nós tivemos duas modificações legislativas agora, recentes. Nós tivemos a previsão do CPC, e o CPC equipara os advogados públicos aos juízes e promotores no que tange a responsabilização pessoal. A regra é muito parecida, no artigo que está aqui no livro que a Patrícia coordenou, eu boto até uma tabelinha comparando. Nós não temos no regime processual uma regra para membro do Tribunal de Contas, mas eu entendo perfeitamente aplicado a ele as regras de juiz e promotor. Né? Não faz o menor sentido alguém que interpreta o direito, né, não tenha uma proteção por suas interpretações. Né? Mas veio ali a regra do CPC e fala para responsabilizar dolo ou fraude. Depois vem a lei de introdução, usa a expressão da jurisprudência. Isso causaria uma pessoa mais, né, diríamos, uma pessoa mais versada nas artes do direito público do que a turma do direito processual. Então ele falou, vamos usar a expressão do Supremo, né? Dolo ou erro grosseiro. Todo mundo sabe que é dolo, né? Mas quem sabe o que é erro grosseiro? O professor Diogo Moreira Neto, num artigo sobre responsabilização de procuradores, chegou a afirmar, e eu acho que ele tem ali um fundinho de razão, embora isso nos impeça a aplicar o direito adequadamente, né, que para dizer que advogado comete erro grosseiro, só a AB.
Nem as procuradorias poderiam dizer que os seus procuradores praticaram erro grosseiro, porque antes de ser procurador, o procurador é advogado, né? Mas eu acho que a gente podia evoluir um pouquinho nisso, sob o ponto de vista dogmático, para que a gente crie aí algum tipo de construção. Afinal de contas, os órgãos de controle precisam trabalhar e nós somos órgãos de controle, como disse o Guilherme, né? E como é que eu vou fazer para resolver essa questão? O que é erro grosseiro? O que não é erro grosseiro? Dizem que o intérprete tem que partir da palavra, né? Só vamos à semântica do direito. Olha, eu tenho duas palavras para tratar aqui: fraude e erro grosseiro. Propaganda do livro, está ali fora, vendendo. Vou fazer uma cola aqui. Eu queria ler para vocês, eu usei a definição, né, é nesse aqui, eu marquei na outra página, no dicionário. É pobre, né, gente, citar dicionário, né? A fraude é o ato de má-fé que tem por objetivo fraudar ou ludibriar alguém. O erro é o ato ou efeito de errar, ao apartamento do que é honesto, justo e sábio. A crença ou juízo que está em desacordo com os fatos, engano, equívoco, conceituação imprecisa da ideia ou interpretação falha do assunto ou inexatidão, falsa concepção ou ideia acerca de um fato ou de uma coisa. É mais fácil saber o que é fraude, né, do que o que é erro, não é mais fácil? Mas vamos fazer o seguinte, não há palavras inúteis na lei, é verdade, mas nós precisamos interpretar o direito como sistema. Se eu tenho duas normas que tratam da mesma coisa, e a segunda usa uma expressão menos ambígua, né, eu preciso, então, interpretar erro a partir do conceito de fraude. Não é assim que funciona? E eu preciso também fazer um outro exercício, até porque uma das hipóteses de responsabilização prevista, por parecer, é a ação de improbidade por violação ao princípio da administração. E a legislação e a jurisprudência do Supremo admitem responsabilização por culpa. E o Supremo disse lá naquele julgado do Joaquim que é dolo ou culpa grave. Então é o seguinte, dolo é dolo, erro e fraude é culpa grave. E o que o STJ chamou de culpa grave? Culpa grave é aquela relacionada à má-fé, portanto, ao signo que o dicionário nos traz para fraude. Então, como é que eu vou ver se o procurador cometeu um ato culposo de uma culpa grave, de uma culpa relevante? Ele precisa dar um parecer sem que haja a vontade de contrariar o ordenamento, porque aí é dolo, né? Mas ele tem que ter aí um intuito de má-fé, alguma coisa maliciosa no que está sendo feito, porque senão não tem culpa grave. Gente, isso é um problema muito sério. Por exemplo, ano passado, um colega da Procuradoria, que eu também não vou dizer o nome, né, passou a responder um processo no Tribunal de Contas. Né, não tem nada com o conselheiro Domingos, porque os conselheiros não relaram a mão desse processo ainda. Porque um garoto da área técnica, de 20 e poucos anos, recém-formado, acabou de sair da faculdade com cheiro de fralda, entendeu que ele proferiu um parecer com erro grosseiro. Um parecer, para mim, uma coisa super simples, e inclusive não teve consequência alguma, porque o Estado voltou atrás. Voltou atrás porque era pouco dinheiro, não valia a pena insistir numa questão dessa, contrariar o Tribunal de Contas, o gestor público tem juízo, né? Mas o procurador me chamou e falou, claro, o que você acha? Eu fui ler o parecer do cara da área técnica, erro grosseiro cometeu ele, para mim. Mas eu não sou o cara que tem que avaliar isso, é o plenário do tribunal. Mas se a gente fosse analisar isso em termos leigos, mas eu acho que eu tenho mais condição de analisar quem cometeu o erro grosseiro do que aquele garoto que acabou de sair da faculdade. Afinal, eu sou professor do curso de graduação, sou professor do curso de mestrado, eu fiz mestrado, doutorado em Direito, na PUC São Paulo, fui aluno do professor Casares Sandfeld. Então, será que esse garoto sabe que é erro grosseiro? E será que o que ele acha que é erro grosseiro é importante para o direito? Não. Se ele não puder discursivamente demonstrar o erro grosseiro, nós não temos hipótese de responsabilização. Nós precisamos começar a problematizar isso. Nós precisamos começar a entender o que as condutas implícitas aos atos de controle representam, gente, no rebote, para nós enquanto controladores. Mas vamos seguir um pouquinho, né, para a raiz do problema. Por que a gente encontra, nos casos concretos, imputação por opinamento? Porque as pessoas pensam diferente.
E é natural que pensem diferente, embora na política, né, isso não seja natural, as pessoas estão se matando por aí, porque o direito é flexível, meus amigos. Aquele sonho da escola da exegese, de subsunção mecânica, de norma a fato, ela foi por terra. Ela nunca existiu, aquilo era um modelo biruta que alguém inventou, mas a partir do contexto da Segunda Guerra Mundial, em que aquelas atrocidades todas foram realizadas em nome do direito positivo, o próprio legislador retrocede um pouco e começa a produzir normas diferentes daquelas idealizadas pela escola francesa. As normas vêm mais abertas, as normas têm cláusulas de ligação, que nós chamamos dos princípios, são mandamentos de otimização, como diz Robert Alessi, né? E esse direito flexível, como o Guilherme afirmou, ele não traz uma única resposta correta. Ele gera várias respostas possíveis, o que significa que nós podemos errar sem ser punidos. Não é possível inferir diretamente de uma ilegalidade a responsabilização. O Supremo disse, o STJ disse várias vezes, a lei não pune o administrador inábil, e sim o administrador desonesto. E isso é um problema. E tem um outro problema, que o Guilherme também falou, os temas se comunicam. Como é que eu vou adivinhar o que o promotor vai pensar? Como é que eu vou adivinhar o que o Tribunal de Contas vai pensar? Se o direito é flexível, como é que eu vou fazer isso? E aí eu pergunto a vocês, vamos lá para o direito penal, né? Como é que o direito penal funciona? Alguém selecionou condutas que a sociedade não quer, e a elas atribuiu pena. O direito penal tem prevenção geral e específica. Sabendo que a conduta é vedada e que a prática da conduta induz apenamento, eu me conduzo a evitar essa conduta. Não é assim que funciona no direito penal? No direito administrativo também. Para eu dar um parecer num outro sentido, eu preciso saber o que o promotor vai dizer, eu preciso saber o que o Tribunal de Contas vai dizer. E se eu não posso saber, absolutamente, rigorosamente inviável a responsabilização por divergência de opinião. Daí a imposição jurídico-normativa, agora expressa em lei, a que exista a demonstração, desde a imputação do dolo ou culpa grave, fundada em erro grosseiro que precisa ser explicado, tá, gente? Não é um erro grosseiro porque eu acho que está feio o parecer, está ruim. Não, tem que ser explicado, tem que ser declinado. Isso é um problema. O problema dos agentes estatais, o problema que o prefeito Coser disse lá. Eu acho, para mim, eu sou procurador, estou falando contra a gente aqui, para mim o gestor está mais vulnerável que nós. O meu chefe, o governador Casagrande, ele não é um advogado, ele é um ambientalista. O governador que saiu, Paulo Artung, era um economista. Se nós, da Procuradoria do Estado, dermos um parecer dizendo que é possível a contratação direta por inexigibilidade de licitação, o que o governador tem que fazer? Acreditar, não? Aí, na hora que vem a ação de improbidade, eu dei o parecer, eu me safo. O governador praticou o ato, ele não se safa. Não estou dizendo que se tiver uma sacanagem, o cara pedir propina, é outra coisa. Eu estou falando o seguinte, vamos imaginar que o controlador acha que não é possível a contratação direta, porque ele tem uma interpretação jurídica diferente da minha. Pode responsabilizar o agente estatal? Não, jamais, em hipótese alguma. Ele apenas seguiu o parecer. O que nós estamos tratando aqui? Ainda a questão de divergência de interpretação jurídica. Aí eu queria dizer um outro detalhinho para vocês que me causou um monte de problema na Procuradoria. É possível que alguns daqui tenham raiva de mim também. Eu afirmei lá no meu livrinho, quando ele era vermelho, depois ele ficou azul, que todo o parecer da Procuradoria é vinculante. Vocês leram isso? O procurador gosta disso, menos os caras da licitação e contrato. Porque se o parecer dele for vinculante, ele vai ser responsabilizado. Por que todo o parecer da Procuradoria é vinculante? Gente, vinculante é assim, é tão vinculante quanto uma sentença, quanto uma decisão do Tribunal de Contas. Eu cumpro a sentença ou não. Não fosse assim, não existiria processo de execução. Quando um procurador dá um parecer, ele está expressando a opinião da administração pública sobre o que é conforme o direito. O artigo 131 e 132 da Constituição estabelece algumas funções básicas para as procuradorias: contencioso, judicial e consultivo.
Lá no 37, caput fala de impessoalidade. No 5º, isonomia. A administração só pode ter uma voz. Tem um órgão a quem o Constituinte conferiu interpretar uniformizando. Essa é a Procuradoria. Saiu um parecer da Procuradoria para a gestão, qualquer ato tomado pela gestão que não seja conforme aquele parecer é, em princípio, ilegal. O parecer da Procuradoria expressa a legalidade administrativa sobre a ótica do controle interno. Olha a situação do gestor, gente. Se eu sigo o parecer, eu posso ser responsabilizado pelo controle externo, se eles discordarem. Se eu não sigo o parecer, eu posso ser responsabilizado pelo controle interno que proferiu o parecer. Então é evidente que tudo que está na LINDB, tudo que está no CPC e que nos afeta, atinge os demais agentes estatais. Mas isso não vai resolver todos os problemas, né? Um filósofo que eu gosto muito, Ortega y Gasset, que ele fala que eu sou eu e minhas circunstâncias, né? O homem é ele e suas circunstâncias. Nós precisamos tocar nas circunstâncias das pessoas. Eu fui falar sobre acordo, ninguém ia me chamar para falar sobre responsabilidade de procuradores lá no MP, mas eu fui falar sobre acordo envolvendo a Fazenda Pública. Minha última fala, os promotores ficaram bravos, né? Foi sobre medo. Não posso fazer acordo, legalidade, mas eu tenho medo de vocês. E se eu ficar com medo, eu não faço acordo. Se vocês acham acordo bom, não me deixem com medo. O problema, gente, é que essa ideia segundo a qual quem opina, quem interpreta pode ser responsabilizada, traz consequências perversas para a administração. Guilherme trouxe, você antecipou minha fala quase toda, né? Mas isso não é novidade, o professor Diogo Moreira Neto falava isso nos seus escritos. Naqueles 2 julgamentos do Supremo, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Eros Grau realçaram esse mesmo entendimento. Olha, que daqui a pouco é crítico de obra pronta, diria o ministro Gilmar. O ministro Eros dizia, eu estou preocupado, porque a administração não vai fazer o que tem que fazer, e a função da administração, gente, não é se proteger dos órgãos de controle. A função da administração é atender a sociedade. Controle desmesurado, mal avaliado, inibe a atividade administrativa, inibe a administração do bem. Tem controle do bem e controle do mal. Controle desmesurado é controle do mal. É o controlador atrapalhando o funcionamento da administração. Podemos ser nós, no controle interno, pode ser os órgãos de controle externo. E isso é ruim pra caramba, mas ainda não é a circunstância do controle externo. A circunstância do controle externo é isso que eu vou dizer para vocês agora no final, e aí eu encerro a fala, para não cansá-los demais, é que existe uma lógica no mundo. As coisas não podem ser feitas parcialmente. O que nós fazemos quando omitimos opiniões jurídicas em pareceres, nós procuradores? O que o prefeito Coser fez quando seguiu a orientação do Jader Guimarães, para o professor, pessoa que eu adoro? Nós nos posicionamos juridicamente. Quando um promotor de justiça discorda dessa interpretação, o que ele faz? Ele é Deus ou ele é Hermes? É Hermes. E ele pode estar mentindo, ele pode ser um Hermes muito safado. Na verdade, ele pode nem estar mentindo, ele pode não saber o que está falando. Porque lá adiante, quando ele propõe a ação de improbidade, o juiz pode não receber a ação de improbidade. E se o juiz receber, o tribunal pode julgar improcedente a pretensão. A situação desse promotor não é mais ou menos como a nossa? Ele não imaginou como o juiz decidiria, ou como o tribunal decidiria, e, portanto, praticou uma interpretação jurídica que não prevaleceu. A mesma lógica segundo a qual o advogado público que emite parecer poderia ser responsabilizado por suas opiniões, autoriza a responsabilização do promotor, do meu exemplo, do juiz que recebeu a ação de improbidade e o tribunal não confirmou, do juiz que proferiu uma sentença condenatória que foi reformada lá adiante, lá no Tribunal de Contas, do garoto da área técnica que deu aquele parecer e é possível que o plenário do tribunal não acolha. Gente, eu não estou dizendo que tem que responsabilizar os controladores, não. O que eu estou dizendo é que é o inverso. É que não é possível responsabilizar nem os controladores, nem os pareceristas. A atividade interpretativa não é uma atividade semelhante à matemática. Nós não trabalhamos com erro e acerto. Nós trabalhamos
com opiniões fundadas a partir do ordenamento. Para não dizer aos senhores que eu vim aqui causar problemas, eu vou fazer um último pontinho, uma última observação e um pedido de cuidado. Talvez exista um terreno, um único terreno, né, em que a gente precise se antenar para a emissão de opiniões jurídicas. Nós não podemos opinar, nem nós, nem os órgãos de controle, contrariamente a precedentes vinculantes. Precedentes, né, são da natureza, são da origem do direito brasileiro. Precedente é coisa de norte-americano, o Brasil não tem nada a ver com isso, isso é uma palhaçada, conversa fiada. Mas, para quem estudou um pouquinho, sabe que desde a Constituição de 1891, nós admitimos o controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, nossa raiz constitucional é norte-americana, nós não temos nada a ver com o civil law da França. Temos um pouquinho a ver com o civil law da Alemanha e da Áustria, de controle concentrado, mas nós temos os dois, difuso e concentrado. E a raiz da ideia de precedente está no princípio do stare decisis, que tem a ver com o controle difuso de constitucionalidade. Então, o precedente é mais ou menos lugar comum no Brasil. Haviam leis no Império que autorizavam o juiz a descumprir a lei. Isso é Brasil. Vocês sabem, da prática jurídica, os juízes dizem que a lei é inconstitucional e, portanto, não irão aplicá-las, né? Agora vem o Código de Processo Civil e diz para os juízes que eles são obrigados a observar como precedentes algumas decisões. O professor Hermes Zanetti chama do modelo de precedentes normativos formalmente vinculantes, né? Como é que eu faço para não cumprir precedentes se eu for juiz? Olhe, eu digo que o precedente não se aplica, distinção, ou que o precedente está superado. Superação, tem outro jeito? Não. Eu sou um juiz de primeira instância, eu tenho a função de oxigenar o direito. Não tem mais isso. Isso é conversa fiada para boi dormir. Está escrito na lei, juízes e tribunais observarão precedentes, né? Mas nós da administração não teríamos nada com isso, ou teríamos? Teríamos, claro que teríamos. Mas a lei não disse que a administração observará precedentes, disse só das súmulas vinculantes. Falei, tá, e se eu der um parecer que eu não cumpro um precedente, eu não atendo a interpretação firmada no precedente do Supremo, você acha que o administrado vai se conformar? Ou ele vai para a justiça? E se ele for para a justiça? Como é que o judiciário vai julgar? É eficiente proferir um parecer que não utilize precedentes vinculantes? Eu não estou dizendo a vocês que desconhecer um parecer é erro grosseiro. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, informados da existência de um parecer, o procurador que deixar de aplicá-lo e não fizer distinção ou superação, na minha opinião, começa a incorrer em responsabilização por opinamento. Essas observações, gente, são necessárias, né? Inclusive as observações relativas aos órgãos de controle. O que eu preciso dizer para convencer a todos? Eu disse lá no Ministério Público, não foi bem lido. Graças a Deus eu tinha vários alunos, né, e eles me contaram que os promotores ficaram bravos, eu saí correndo para não ter maiores problemas. Meus amigos, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa é a mensagem sobre esse tema. Se tentarem nos imputar responsabilização por interpretação jurídica, o nosso caminho é devolver a lição. Eu disse ao meu colega da Procuradoria, quando acabar o processo, o garoto da área técnica. Eu disse, Rodrigo estava presente, lá na CAP, tem uma advogada lá em Marataízes, Itapemirim, que vive fazendo ação popular contra o procurador quando o grupo político dela discorda. Vamos caçar o registro dela. Advogado não pode desrespeitar a opinião de advogado, ele pode até discordar, mas aí a judicializar, imputando condutas ilegais pela interpretação, não pode. Nós precisamos trabalhar isso, gente. É preciso que os órgãos de controle compreendam, sim, mas é preciso que nós saibamos nos defender adequadamente. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem um problema ainda, Domingos conhece, o volume de processo é enorme e eles só conseguem tocar um processo sem levar ao plenário se a orientação da área técnica for atendida. Ainda é assim, Domingos, né? Não sendo assim, eles precisam citar a pessoa. Eu tenho amigos da Procuradoria que ficaram 3 anos respondendo ao processo. Tiveram que contratar advogado. É uma espada que aponta sobre sua cabeça, né? Será que é justo? E aí é o seguinte, não tem nada a ver com o conselheiro, hein?
é o cara da área técnica. Se ele não tiver a responsabilidade de embasar adequadamente a sua manifestação, ele está, sim, desculpe-me, se incorrer em dolo ou erro grosseiro, culpa grave, sujeito à responsabilização na seara civil e administrativo sancionadora. Porque, meus amigos, todo mundo comete ato de improbidade administrativa, juízes cometem, promotores cometem. Fábio Medina Osório afirmava isso em artigo lá, 2000 e pouco, em mais de 10 anos. Né? Basta que ele, na prática das suas atividades administrativas, porque o Tribunal de Contas é um órgão administrativo, o Judiciário é um órgão administrativo. O juiz que não cumpre precedentes e não diz que entende que é inconstitucional o Código de Processo Civil, ele está cometendo um desvio funcional. Pô, mas eu não sabia que tinha o precedente. Bom, desvio funcional é excusável. Mas o cara botou na contestação. Não, não é mais excusável. Nós precisamos trabalhar isso. O direito é discursivo. O fato do direito ser flexível, e nós descobrimos que ele é flexível após a segunda metade do século passado, o tornou discursivo e dialógico. Tudo que entrar no processo tem que ser considerado. Ah, mas eu preciso dar tantas decisões, eu não vou ter tempo para fazer isso. Me desculpe, assumo o risco. Porque quando eu dou um parecer na procuradoria e refletido, vem um gaiato e fala, ele cometeu erro grosseiro. Isso vale para o controlador, isso vale para o promotor, isso vale para o juiz, isso vale para todos nós. Obrigado, meus amigos. Obrigado, doutor Cláudio Madureira, pela sua brilhante exposição e que procurou ir a fundo nesse problema da responsabilização do advogado público, fazendo um link com a palestra anterior, né, porque tem muito relação agora com a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. E quando começou essa questão de aumentar a possibilidade de responsabilização do procurador, eu fiquei um pouco preocupado, porque nos municípios, nos estados, já existe, regra geral, uma dificuldade com as procuradorias, que a procuradoria, regra geral, ela tende a fazer o controle interno e muitas vezes diz não. Né? Com esse aumento da responsabilização, na dúvida, o procurador passaria a dizer não, o que seria ruim para a gestão, porque você ficaria paralisado. Então, efetivamente, é um problema, a questão de judicializar a opinião jurídica realmente é complicado. E nesse momento, assim, nos últimos anos, o Brasil viveu uma grande busca por holofotes. Então, eu, de certa forma, muitas vezes fui atacado pela imprensa, porque entendendo que eu, como se fosse uma pessoa que maneirava com gestor público, e não é verdade. Nosso julgamento é rigoroso, mas, de certa forma, na dúvida, nós não podemos punir simplesmente para ser bem avaliado. Você tem que ser justo, tem que avaliar cada situação, cada caso concreto, né? E isso, muitas vezes, quem busca o holofote, na dúvida, ele chega dizendo, olha, está errado, e acabou, e a gestão... E como a população, de certa forma, tem uma certa ojeriza ao político, há isso aí, uma ideia assim, que, de certa forma, muitos políticos agem errado mesmo, mas essa ojeriza ela é exagerada, como se toda pessoa que atua na gestão pública, não só o prefeito, como os secretários, todo mundo está lá querendo um bem particular, como se todo mundo fosse patrimonialista. Então, há essa ojeriza grande, então quem vai para o holofote, no primeiro momento, acaba sendo agraciado pela imprensa, pela opinião pública. E hoje, se a gente reclama da imprensa, as redes sociais são até piores, porque a imprensa, de certa forma, ela pode exagerar, pode interpretar, mas ela não inventa notícia. Regra geral, a imprensa não inventa, ela dá uma interpretação do seu modo. Mas nas redes sociais a invenção de coisa é muito forte também, muito maior, porque não há nenhuma forma de controle ou de minimamente uma ética no sentido de falar as coisas. Então, é uma situação complicada. Mas é bom que, de certa forma, a jurisprudência está avançando, a LINDB avançou muito nisso. No tocante ao Tribunal de Contas, na questão do tempo do processo, nós estamos trabalhando lá com a corregedoria, com controle de prazos. Então, eu acredito que até o ano que vem o tribunal vai conseguir estar com todo o julgamento em dia, e para evitar que aconteçam situações como essa, a pessoa, 3 anos ainda tinha, a pessoa ficaram 8, 9, 10 anos.
né? Que a pessoa consiga, né? Hoje o tribunal está conseguindo uma consulta que é lançada no ano ser respondida no mesmo ano. Épocas atrás demorava 4, 5 ou 6 anos. É que também o tribunal abria muito processo à toa. Você, quando você abre processo demais, você não resolve nada, né? Qualquer denúncia que aparecia, o tribunal queria sair na frente, mas não dá, você não pode apurar tudo, você não tem condições de apurar tudo, você tem que apurar aquilo que é prioritário. Existe uma coisa chamada matriz de risco, para ver aquelas questões que são mais relevantes para serem apuradas. E o detalhe também que você falou, o advogado tem que também saber defender no Tribunal de Contas, tem que manejar os recursos, né? Teve outro evento, os procuradores, que eu falei, que nós não temos aquela, não tem problema se uma decisão nossa vocês recorrerem ao próprio tribunal ou ao judiciário, se for uma situação que pode ser levada ao judiciário, que o interesse nosso é que a questão seja bem resolvida. Vou passar a palavra então ao nosso mestre de cerimônia, que também é procurador, né? Também é da área, para então dar continuidade aos trabalhos. Muito bem, agradecemos ao conselheiro, ao nosso ilustre conselheiro Domingos Taufner, e vamos abrir aqui um espaço para perguntas, permitir aos colegas na plateia para os questionamentos. Pela ordem de chamada e também de antiguidade, colega Gilmar, de Cariacica, eu tenho a palavra, e não é porque é de Cariacica, pediu primeiro. Meu nome é Gilmar, sou procurador no município de Cariacica. Quero parabenizar a mesa, os oradores, cumprimentar o nosso conselheiro Taufner, e gostaria de fazer uma consideração. Nós vemos constantemente as ações de improbidade sendo propostas, e o Ministério Público sempre coloca que houve dolo, mas em momento algum a gente vê a justificativa do dolo ou vê a fundamentação nas sentenças do que foi realmente o dolo. E eu gostaria de saber da mesa, especialmente dos oradores, como se caracteriza o dolo, qual a melhor forma de se caracterizar o dolo do ato administrativo, considerando a complexidade do ato, o fato de que o ato ele se origina de um procedimento complexo, de vários órgãos e de vários servidores. Essa é a pergunta. Olha, respondendo essa questão, eu acho até que o dolo é mais fácil de você verificar, né? Que o dolo, no caso da ação de improbidade, você teria que comprovar efetivamente que o gestor, que o administrador agiu com a vontade de burlar o ordenamento. Eu acho até que a questão do dolo, ela é mais, você tem que ser mais rigoroso quando você fala que é dolo. Se você está arguindo que é dolo, você tem que demonstrar bem na fundamentação o agir no intuito de burlar o ordenamento jurídico. Eu acho que a questão do chamado erro grosseiro que acaba sendo mais sensível até na hora de demonstrar, né? Porque, como foi bem trazido aqui na exposição, eu acredito que essa questão de divergência de interpretação jurídica, que é algo normal, muitas vezes, se o controlador não concorda com você, ele vai colocar que é erro grosseiro, que é culpa grave, mas o que seria isso? E aí, muitas vezes, você vê uma ação de improbidade, às vezes o Ministério Público ajuiza e fala, não, mas o administrador médio faria isso. Faria mesmo? Eu pergunto. Porque a interpretação dele pode não ser a mesma interpretação do órgão de advocacia pública que assessorou o administrador, pode não ser a mesma do promotor que propôs a ação de improbidade, pode não ser a mesma do juiz que vai julgar. Muitas vezes você fala de administrador médio, mas você não quer o administrador médio, né? Com perdão da piada, você quer o administrador médium, que é o administrador que vai adivinhar, é o médium que vai adivinhar o que vai pensar o órgão de controle. Mas como a pergunta foi focada mais na questão do dolo, eu acredito que, nesse caso, ainda pesa um ônus argumentativo maior ainda daquele que tá exercendo controle, no exemplo que foi dado da questão de improbidade, para, quando relatar a conduta, ter o cuidado de especificar exatamente onde é que está aquele desígnio de burlar o ordenamento jurídico. Acho que, sem isso, daí, muito difícil qualificar o dolo. Eu acho até que, muitas vezes,
Até a qualificação da conduta é mais como uma culpa grave. Acho que com a dificuldade de qualificar como dolo, acho até que os órgãos de controle, no exemplo que foi dado aí na ação de improbidade administrativa, não trabalham nem com a ideia do dolo, trabalham mais com a ideia de culpa grave, porque na hora a comprovação acaba sendo com um ônus argumentativo às vezes menor. Não que eu esteja falando que é fácil qualificar como culpa grave, mas me parece mais fácil do que dolo, quando da propositura de uma ação de improbidade. Vou dar um exemplo de dolo, Guilherme. Tem alguém da AGU aqui? Há um parecer do Ministério do Planejamento, não parecer, uma nota informativa, que entende que o salário dos cargos acumulados tem que ser somados para efeito da apuração do teto constitucional. O Supremo decidiu em sentido diametralmente contrário, né, e fixou tese de repercussão geral, dizendo que não é possível a soma, o teto tem que ser apurado cargo a cargo. Ou tem um parecer do Ministério do Planejamento, que é um ato ilegal. Só que no bojo do parecer, o rapaz escreve, ele não é um membro da AGU, ele é um assessor jurídico do Ministério, que sabe que o Supremo entende de forma diferente, mas que ele entende que o Supremo está errado. Não diz as razões, não explica porquê, e no final ele acaba falando que juiz, conselheiro do Tribunal de Contas, o povo ganha muito, e que os outros funcionários da administração, se quiserem ganhar, vai ficar muito caro para a administração. Né? Praticou uma conduta, a meu ver, ilegal e dolosa. Né? Por conta desse entendimento, cortaram o meu salário na UFS esse semestre, esse mês agora. Né? E eu fiquei puto da vida, com perdão da expressão. Eu já não ganho bem na universidade, eu quase pedi exoneração. Estou dizendo a vocês, foi um sacrifício danado passar no concurso. Eu fiquei reprovado no anterior, depois passei para professor visitante, que é um temporário, né? Mas eu quase fui embora da universidade. Porque eu acho um assinte um sujeito na administração praticar uma interpretação contrária a um posicionamento do Supremo, dizer que conhece, né? Ah, bom, ele chegou a falar sobre a teoria dos precedentes, né? E disse que ninguém tem obrigação de cumprir precedente, não. Também não fundamentou. Então, o que a gente precisa para caracterizar o dolo? É a vontade de praticar um ato? Não. O procurador tem vontade de dar o parecer, é o nosso trabalho, ainda que eu esteja com má vontade, com preguiça, mas eu vou lá, quando eu dou o parecer, eu venço a preguiça e dou o parecer. O sujeito tem que ter a vontade de praticar um ato contrariamente ao direito. Uma definição que o Gustavo Benemorne e André Cirino fizeram aqui num artigo sobre a lei de introdução, né? Haverá dolo quando o gestor agir com a intenção de praticar um ato contrário à administração pública, ou quando um técnico deliberadamente recomende algo indevido, exemplo, um laudo médico que opine falsamente pela licença de um servidor por razão de saúde. É fácil identificar. O problema que, em tese, é fácil, é que, no caso concreto, nem todo agente estatal vai ser, desculpa, vou usar uma expressão que as minhas filhas usam, bobolino, como esse rapaz que deu o parecer do Ministério do Planejamento. Porque ele cometeu o pecado de dizer que está praticando uma ilegalidade sabendo que está praticando. Então, ele cometeu um ato. Guilherme tem razão, é muito difícil você apontar o dolo na conduta de um gestor. Mas existem elementos. Por exemplo, eu dou um parecer dizendo que é caso de dispensa de licitação. Não é. Eu fiz uma interpretação ruim da lei, eu contrariei precedente, sei lá, eu fiz qualquer coisa. Eu não contrariei precedente, mas eu fui num caminho. Depois a investigação descobre, né, que o cara que vai ser contratado diretamente é meu amigo, que ele me prometeu 20% da contratação. Pronto, está caracterizado o dolo. Agora, supor a existência de dolo porque o procurador proferiu um parecer, um advogado, um gestor praticou um ato, contrariamente ao que eu, controlador, entendo incorreto, não é possível. Né? Dolo é difícil. Erro grosseiro é difícil pra caramba. O que é erro grosseiro? Fora essa hipótese do precedente, não sei. O que é erro grosseiro em São Paulo? O que é erro grosseiro no interior de Minas? No interior da Bahia, que é um estado grande, que às vezes não tem recurso, às vezes o procurador não tem nem internet para achar os precedentes.
Então, é difícil. Agora, esse trabalho não é nosso. Esse trabalho é de quem estabelece o controle. Nosso seria no controle interno, mas no controle trabalho não é nosso. Se o sujeito imputa responsabilização e não explica onde está o dolo, ainda que haja dolo, perdeu. Eu vou dar um dado a vocês, é um dado informal, um amigo promotor me contou, quando foi meu aluno no mestrado. O Ministério Público do Espírito Santo tem média de condenação em ações de improbidade 25% só. E eles consideram os provimentos parciais, porque se fosse botar isso era menos ainda. O índice de recurso para tribunais superiores dele é impossível de calcular. No ano que esse rapaz conversou comigo, eles tinham feito 3 recursos no ano anterior para o Supremo e para o STJ, o ano todo. Por quê? Porque não dá para recorrer contra precedente. Isso é eficiência administrativa? Nós precisamos trabalhar essas questões. A administração precisa aprender a lidar com precedente, então nós não vamos poder trabalhar adequadamente com dolo. E o judiciário é a administração. E o Tribunal de Contas é a administração. Né? A preocupação do Guilherme, quando ele falou, eu não podia comentar, porque eu tinha que fazer minha palestra. Eu passei por uma situação dessa, na época eu fui chefe na Procuradoria, tinha um colega querendo ferrar 2 servidores do DETRAN por descumprimento à súmula vinculante do nepotismo. Era um rapaz que trabalhava no almoxerifado, né? E a menina trabalhava na área de limpeza, eles eram casados. E o cara queria mandar para o Ministério Público. Aí eu falei... Chamei ele para conversar. Falei, olha, eu não vou aprovar seu parecer, de maneira alguma. Por quê? Falei, porque eu acho que você está errado. Falei, então não aprova, não tem problema, mas eu estou... Vamos fazer uma reflexão aqui. Se eu acho que você está errado, qual parecer prevalece? O meu ou o seu? O seu. Falei, então você cometeu uma ilegalidade. Eu posso mandar você para o Ministério Público? Não, mas eu sou procurador. Falei, qual a diferença? E veja, você está mandando os funcionários que acumularam o cargo, não está mandando o chefe do DETRAN. Ele tem mais, não tem nenhum elemento que indique sequer que o chefe do DETRAN teve alguma ingerência nisso, pode ter sido um erro administrativo. Se você dissesse que o cara é amante da moça, ou do moço, porque agora o mundo está mudado, as coisas estão diferentes, estava tudo certo, eu tinha aí uma pega para começar. Aí o cara caiu na real, falou, não, Cláudio, tem razão, me desculpa, eu vou mexer no parecer. A gente não pensa, gente, a gente faz maluquice sem pensar. E quando a gente faz maluquice sem pensar, a gente torna o mundo inseguro. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês, espero que vocês não levem adiante, né, mas o professor vai me perdoar, né, para vocês verem o quanto é ruim essa metódica de controle. Tem uma questão aqui do Espírito Santo que é rumorosa, vale 14 bilhões de reais, que é a questão da trimestralidade. Quando nós conseguimos fazer o primeiro recurso chegar no Supremo, o primeiro do Estado, aliás, foi o único que chegou, e era da Associação dos Procuradores. Como é que a Procuradoria trabalha contra si mesmo. Eu fiz o recurso, fomos lá despachar. Numa das conversas no Supremo, então o presidente do Supremo diz ao Procurador-Geral, só esse assunto, relativização de coisa julgada, não é um assunto importante para o Supremo. Isso não vai ser julgado aqui com a expectativa que vocês têm. Procurem um advogado em Brasília, que tenha um bom trânsito no Supremo. Vocês precisam de uma pessoa para convencer o Supremo a analisar isso com calma. Nós pensamos, foi na época que o Barroso foi indicado, o primeiro nome que surgiu era dele, mas ele foi indicado para ministro, não deu. Nós conversamos com o ministro Carlos Veloso. E aí a proposta era, ministro, a gente precisa contratar o senhor, o recurso já está pronto, o senhor viria conosco ao Supremo, a gente dividiria o tempo para sustentação oral, né, o senhor iria nos despachos conosco, nós precisamos convencer o Supremo que isso é importante. Né? E ele olhou para mim, procurador, e falou assim, eu dou um parecer. Não, ministro, mas não precisa de parecer, precisava ir ao Supremo, mas eu dou um parecer. Mas, ministro, olha, eu sei que não tem mais nada que precisa escrever. Eu li o recurso de vocês, está ótimo. Mas atuar no contencioso para a administração pública eu não faço. Eu dou o parecer. E aí vocês levam o meu parecer, se vocês me convidarem, eu acompanho vocês ao Supremo, a gente conversa junto com o ministro, mas eu dou um parecer. Se um ministro aposentado do Supremo, um dos maiores juristas desse país, se recusa a aceitar a contratação, se ele não tiver notória especialização, não sei quem tem, para esse tema, com medo da maluquice que surgiu no seio dos órgãos de controle. Medo não. Receio. Não vou falar que o ministro Carlos Veloso é medroso. Você sabe o que aconteceu, gente? O Supremo julgou a questão da trimestralidade de qualquer jeito. E nós perdemos. Quem é que causou prejuízo ao erário?
Foi o Estado querendo contratar um advogado ou foi a loucura da política persecutória instituída na praxe jurídica? Nós estamos tentando resolver esse problema, se Deus quiser, o Tribunal de Contas vai nos ajudar, revendo a conta para diminuir uma dívida de 14 bi para 1 bi, 2. O Tribunal de Contas fez uma avaliação para a gente, graças a Deus descobriu que estava tudo errado. A tábua de salvação, então o controle salvando o controle. Mas vejam, nós poderíamos ter ganho a ação. Tem vários precedentes do Supremo aplicando a teoria do Dinamarca com uma situação semelhante, mas ali não teve, não deu. O processo foi julgado no RESP, no carrinho. Eles meteram a ementa de um processo da União no nosso processo, não tinha nada a ver com o nosso. Nós tivemos que, eu estou precisando fazer um recurso de embargo de divergência, conserta lá a ementa, porque eu não estou conseguindo nem cumprir os requisitos de procedibilidade do recurso. Aí eles republicaram a ementa. E depois do julgamento lá em cima, foi plenário eletrônico. 14 bilhões de reais, todos os estados e todos os municípios têm uma questão igual. Se a gente tivesse conseguido contratar um sujeito de notória especialização, nós podíamos ter outro. Isso muda a história da jurisprudência do Supremo sobre coisa julgada inconstitucional. Eu não é porque fui eu que escrevi o recurso, não, mas está direitinho, dava para ganhar mesmo. Nessa dúvida ali era para fazer. Isso é um absurdo o que foi feito. Nós precisamos refletir isso, gente. Não dá para imputar nada a ninguém sem escrever por quê, tintim por tintim. Na dúvida, domingo está certo. Na dúvida, não. Todo mundo é presumidamente inocente disso, constituinte. Na dúvida, não. Nós não podemos constituir tribunais de exceção fora dos tribunais. Nós, na advocacia pública, os promotores, nas promotorias, a área técnica do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é tribunal, tá, gente? Me desculpem assim, se tiver alguém da área técnica crítica, mas eu ando muito aborrecido com a área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu tenho visto os meus colegas serem derrubados um a um, derrubados não, porque o tribunal depois vai lá e põe razão à coisa. Mas a cada vez que um procurador é chamado a responder um processo do Tribunal de Contas, há uma revolução na base. Meus amigos, agora tudo que o governo quiser é não. Política pública, não. Comprar remédio, não. Reformar o hospital, não. Reformar presídio, não. Por quê? Porque nós não vamos pagar por isso. Eu acho uma atitude ridícula e covarde. Mas o meu amigo, que tem 2 metros de altura, para não ter que adotar esse tipo de atitude, mudou de área. Repito a vocês, é o melhor profissional em licitação de contratos no Espírito Santo. Doutor em Direito pela PUC São Paulo, tem livro publicado sobre ação de improbidade, saiu agora. Não estava se sentindo confortável. Isso é maluquice, gente. Desculpem o desabafo novamente. Bom dia aos nossos palestrantes, ao Guilherme, que foi um colega de classe na UF, sempre brilhante. Hoje ele apresentou aqui algumas considerações, inclusive relacionadas a uma monografia que foi vencedora no concurso que foi realizado no Encontro de Procuradores do Estado. Então, eu tenho muito orgulho também de dizer que fui colega de classe dele. Gostaria de agradecer também ao conselheiro Domingos Staufner por estar aqui conosco, participando desse debate. E queria agradecer também ao Cláudio, que recentemente também venceu um concurso de monografias da Associação Nacional de Procuradores Municipais, realizado ano passado no nosso Congresso Nacional. Então, hoje nós estamos diante aqui de um conhecimento muito substantivo, né? É um privilégio muito grande. Mas, passando a pergunta, eu também sou um daqueles que trabalham com licitações e contratos, e eu vim do Rio, e lá era um privilégio trabalhar com isso, um assunto, nós temos administrativistas brilhantes lá, e não que não temos aqui também, mas assim, de reconhecimento muito amplo nessa matéria. E quando eu cheguei aqui em Vila Velha, eu falei, não, vamos começar a segmentar os assuntos para a gente especializar aqui dentro.
e eu posso trabalhar com licitações e contratos. Eu trabalhei minha vida toda com tema, trabalhei na Procuradoria do município, do Estado, tive à frente de grandes PPPs, e o tema é legal. E a reação foi automática. Todo mundo, opa, claro, agora, não precisa de mais nada, fica à vontade. Foi todo mundo, foi um prazer. Eu falei, gente, mas um tema tão legal. E depois, assim, a gente foi vislumbrando na prática o receio que as pessoas tinham com, não só o receio, mas também, quantitativamente falando, e efetivamente os setores de licitações e contratos não são estruturados. E aí, por que essa observação inicial, e daí surge minha pergunta? Na prática, realmente, esse parecer defensivo ocorre. Meus pareceres, hoje eu não participo mais de comissões de licitação, mas na época que eu participava, eles tinham 25, 30 páginas. Então, cada cláusula que tinha lá, eu pedia para justificar, pedia para explicar, falava sobre ela, trazia jurisprudências, e realmente foram ficando muito cansativos esses pareceres. Eu dizia, olha, desculpa, mas realmente eu não posso dar abertura aqui para interpretações, porque eu posso ser responsabilizado no futuro. E a forma defensiva, a minha forma defensiva podia ser ou não trabalhar com isso, não auxiliar, ou trazer todas essas explicações. Recentemente, no Congresso do Rio de Janeiro, José Vicente, com base num artigo do Bilenbaum, o Gustavo, e ele também está escrevendo sobre isso, ele estava trabalhando a determinação de estándares para você identificar quando um parecer poderia ser responsabilizado, um parecer jurídico no que concerne a licitações e contratos, poderia ser responsabilizado por erro grosseiro. Porque, na opinião dele, dolo fica muito claro, né? Você tem que comprovar aquela conduta, demonstrar que houve, mas no erro grosseiro não, ainda era um conceito aberto, e que, de duas uma, ou a gente enfrentava com todas as forças a responsabilização por erro grosseiro, e é uma coisa um pouco mais pacífica, um pouco mais aceita, um pouco mais frisada nas decisões judiciais e dos órgãos de controle, ou a gente estabelecia estándares. E dentre esses estándares, que não eram só de responsabilização, mas também de atenuação da responsabilização, como, por exemplo, pareceres de urgência, e, na verdade, isso foi até suscitado, e ele não havia pensado nisso, então ele suscitou, olha, isso daí é uma reflexão constante, né? Porque é algo que eu não tinha. Se o parecer é para ser emitido em 24 horas, por óbvio que aquele processo não vai ter a reflexão devida. Foi uma questão fática, mas ele começou a refletir sobre várias coisas, e ele até suscitou que ele não conseguia concluir o artigo, porque realmente eram muitos fatores. Então, a minha pergunta é essa, depois do desabafo, claro, porque todos nós que trabalhamos na área de licitações e contratos sabem que, por não indeferir, a gente não dorme efetivamente, então a gente já está acostumado com não dormir, mas se o caminho enfrentar essa questão do termo jurídico indeterminado, do erro grosseiro, ou de tentar estabelecer cada vez mais estándares, e dentre eles também a questão de não observância dos precedentes administrativos, judiciais, dentre outros fáticos, para que a gente possa sair um pouco dessa zona cinzenta e entrar numa zona mais clara de quais são os pareceres, ou qual é a opinião responsabilizável e quais que não são responsabilizáveis. Obrigado. Passar para o doutor Cláudio primeiro fazer sua intervenção. Cara, eu gosto mais da ideia, acho que vai funcionar melhor, da gente admitir a possibilidade de responsabilização por erro grosseiro, culpa grave, né? Porque a jurisprudência do STJ admite, na hipótese de lesão ou erário para ação de improbidade, porque a lei usou a expressão erro grosseiro, né? Eu sou um positivista precedencialista, então está posto, eu sigo. Eu acho que não faz sentido a essa altura a gente tentar enfrentar, não, erro grosseiro não pode. Acho até que é uma discussão acadêmica válida, mas os tribunais não vão acolher isso. Esse caminho do Gustavo Binemoni é mais adequado. É a gente trabalhar limites para isso. Inclusive, boa sugestão da gente trabalhar essa coisa da urgência. No caso que eu contei agora há pouco, eu falei que eu não ia dar nome aos bois, eu vou. Domingos conhece o caso. O Espírito Santo pagou, em 2017, abono a servidores no final do ano. R$1.000. Tinha um dinheirinho sobrando, nós passamos 2 anos com água pelo pescoço, o governador
resolveu pagar o abono aos servidores. Um dinheirinho, a maioria dos servidores ganha mal, pouco mais que o salário mínimo, os salários aqui são baixos da administração pública. Na véspera de pagar, o Instituto de Previdência suscita uma dúvida. Onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Eu tenho um fundo previdenciário, eu tenho um fundo financeiro. O fundo financeiro tem aporte, então não tem problema. O previdenciário, existem algumas regras para utilizar recurso do fundo previdenciário, e nós entendemos que não dá para tirar o dinheiro de lá. Como é que a questão foi posta? Essa coisa da urgência, eu vou cometer uma inconfidência, mas eu acho importante para a gente delinear isso que você está falando. Domingo à noite, eu estava em casa assistindo Fantástico, o abono a ser pago na terça ou quarta-feira, o procurador-geral me liga. Cláudio, o que você acha disso? Eu falei, Alexandre, vê bem, estão dizendo que não está previsto na legislação previdenciária o pagamento de abono para inativo. Falei, nem na lei de servidores o pagamento de abono para ativo. Primeiro ponto. Não, mas não tem abono? Tem, é um feriadinho que a gente arruma, eu tenho direito a pedir 6 por ano. Veio uma lei estadual e disse, olha, dezembro de 2017, acho que 2017, paga mais R$1.000 no salário. O que a lei fez? Ela acresceu todas as leis de vencimento e subsídio para botar um algo mais ali. Com relação aos aposentados, idem. Ela não criou um novo benefício previdenciário, ela pegou aqueles benefícios previdenciários, todos que existiam lá, e disse assim, olha, paga mais R$1.000 para todo mundo naquele mês. Isso que eu penso, em casa, deitado na cama, de pijama, vendo Fantástico. Aí falou, professor, você pode ir numa reunião comigo na Secretaria de Governo amanhã? Eu falei, posso. Aí fui na reunião, expliquei isso, acalmei o cara do IPAJM. Não, é assim. Se o procurador-geral, ou vocês derem um parecer, eu tinha escrito uma nota técnica para essa reunião, para a gente chegar lá, não chegar sem nada na mão. 4 páginas. Mas o abono ia ser pago no dia seguinte. O que o procurador-geral fez? Onde estava escrito nota técnica, ele escreveu parecer, onde estava escrito Cláudio, ele escreveu Alexandre. E aí ele deu um parecer. Eu acrescentei na nota técnica aquela discussão do Supremo sobre se lei ordinária afeta a lei complementar, se há hierarquia ou não há hierarquia, isso estava dito lá, porque no Espírito Santo tem uma excrescência, que é que todas as matérias que a Constituição Federal confere à lei ordinária, aqui a lei complementar. Eu falei, olha, não vou nem entrar no mérito sobre se isso tem que ser complementar ou ordinária, mas o fato é que isso é matéria de lei ordinária, uma lei ordinária pode fazer, não tem problema. O processo vai ao Tribunal de Contas, alguém suscita uma questão, acho que o Ministério Público de Contas, né, o Alexandre estava viajando no exterior, depois de muito tempo trabalhando, morrendo de trabalhar, né, e aí o governo chega à seguinte conclusão, é um negócio de R$1 milhão e poucos mil reais. Vamos brigar com o Tribunal de Contas, não. Tira o dinheiro do fundo financeiro, bota no previdenciário, vamos resolver isso. E alguém na PGF fez um outro parecer para poder legitimar essa atuação, o Alexandre estava fora. O que a área técnica do Tribunal de Contas fez? Sinalizou que houve uma mudança de opinião da administração e que, portanto, a primeira interpretação era erro grosseiro. E veio com aquela conversa fiada de que era um novo benefício previdenciário. Não tem nada a ver, é que é erro grosseiro. Não há nenhuma observação na manifestação da área técnica do Tribunal de Contas sobre em que consistiria o erro grosseiro. E o ex-procurador-geral responde processo no Tribunal de Contas até hoje. Assim, pode até ser, gente, assim, eu não sou o dono da razão, pode até que a minha opinião esteja errada, mas ela foi dada no domingo à noite, assistindo Fantástico, vendo televisão. Ela foi escrita na segunda-feira de manhã, das reuniões que era 9. Entre 6h30 da manhã e 9 eu fiz a nota técnica. De tarde o procurador-geral deu parecer para pagar o abono no dia seguinte. Poxa, isso é possível? Então, eu acho que a linha é essa mesmo, eu acho que a gente precisa escrever também, na linha do que eu disse para vocês antes, sobre as consequências para os controladores da responsabilização. Né? Vejam, eu não estou defendendo a responsabilização do promotor quando a interpretação não prevaleceu, nem do conselheiro do Tribunal de Contas, nem do cara da área técnica. Só estou querendo dizer é que, se prevalecer que a responsabilização por interpretação é possível, está todo mundo no mesmo barco. E aí a solução é estabelecer os estándares. Domingos fez uma brincadeira aqui, quando você disse que era da área de licitação, ele falou, aí está aí um suicida. Né? Eu queria fazer uma confissão a vocês. Né? E eu tomei essa decisão depois que o Anderson, pronto, falei o nome, Anderson Pedra, disse que ia sair da área de licitação e contrato. Ele disse isso no Congresso, tá, gente? Eu não estou cometendo. No do Alexandre foi em confidência. Ele disse no Congresso do Procurador do Estado.
eu saí daquela palestra com um firme propósito de ir para a área de licitação e contrato. Eu trabalho com petróleo e gás, provavelmente não vou sair da área, mas na primeira remoção na PGE eu pedi para ir para a Procuradoria de Licitação e Contrato. Se um dia eu brigar com o governo, me aborrecer, eu embeiçar, eu vou trabalhar com licitação e contrato. Eu quero ver os órgãos de controle me pegarem. Livros. Fazer só um comentário antes de passar a palavra para o doutor Guilherme. Embora a licitação seja complicada, não saiam dessa área. Essa área é importante. Porque a área de servidor público talvez até mais complicada, talvez. Todas as áreas são difíceis e hoje está tendo evolução dos nossos órgãos de controle com a nova lei para entender melhor toda a realidade e não fazer nenhuma responsabilização em caráter objetivo. Passar a palavra para o doutor Guilherme. Primeiramente, agradecer o elogio do Thiago aí. Suspeito para falar, né? Amigo meu falando, então coloco essa dúvida aí, ele é suspeito, então não acreditem muito nele, não. Sobre a questão do erro grosseiro, eu acho que o Cláudio falou tudo. Eu só queria sinalizar que a gente perdeu uma oportunidade boa de qualificar o que era erro grosseiro na própria LINDB. Tinha um parágrafo que ele tratava do que não seria considerado erro grosseiro, mas ele foi vetado. Vou ler aqui para vocês, mas apesar dele ter sido vetado, não vou dizer que eu concordo integralmente com ele, mas eu acho que pode ser um começo para a gente traçar esses estándares. Ele fala assim, seria o parágrafo 1º. Ele fala, não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, ainda que não pacificadas, em orientação geral ou ainda em interpretação razoável, mesmo que não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. Eu acho que, como eu falei, eu não concordo com tudo, eu acho que interpretação razoável pode ser pau que bate em Chico, bate em Francisco, a gente vai estar no mesmo problema, o que é interpretação razoável? Então eu faria uma modificação aqui no dispositivo, mas eu acho que a gente perdeu uma chance de classificar na própria lei o que seria erro grosseiro. E a razão do veto foi que, vou ler aqui a razão do veto também, é curtinha. Razão do veto, a busca pela pacificação de entendimentos é essencial para a segurança jurídica. O dispositivo proposto admite a desconsideração de responsabilidade do agente público por decisão ou opinião baseada em interpretação jurisprudencial ou doutrinária não pacificada ou mesmo minoritária. E aqui vem realmente a razão. Deste modo, a propositura atribui discricionariedade ao administrado em agir com base em sua própria convicção, o que se traduz em insegurança jurídica. Basicamente, ele fala o seguinte, olha, vai contra a segurança jurídica você poder se basear em jurisprudência ou doutrina, ainda que não pacificado, orientação geral. Acho que é uma preocupação válida, mas a gente tem que lembrar que, por um lado, a gente tem assuntos que a gente tem já uma jurisprudência sedimentada, tribunais superiores, a gente tem precedente, mas tem casos que a gente não tem nada. Tem casos que o Tribunal Superior não decidiu. E eu acho que esse dispositivo não é para o caso que a gente tem precedente. Caso que a gente tem precedente, eu concordo, tem que cumprir o precedente. Mas tem casos que não existe isso. Tem casos que você tem jurisprudência, não de tribunais superiores, mas de um tribunal local. Tem casos que você não tem nem jurisprudência sobre isso. Cada dia mais, a gente está tratando aqui dos desafios na pós-modernidade, e a pós-modernidade, cada dia que passa, esfrega na nossa cara um desafio novo. E aí, o que a gente vai fazer? Não tenho como opinar. Vou dar um não liquid aqui. Não vou opinar, porque eu vou aguardar uma posição do Tribunal Superior. A gente não pode fazer isso. A gente tem que enfrentar. Então, se eu me manifesto num caso, vamos pensar um caso aqui, que não tem posição de Tribunal Superior, às vezes não tem posição de Tribunal Local, eu tenho gente que está escrevendo sobre isso, eu me manifesto, dou um parecer com base numa doutrina, e depois o órgão de controle acha diferente. Ele vai arguir que eu agi com erro grosseiro? Eu me manifestei com base na segurança que eu tinha, na segurança que era possível de dar na época da prolação do ato. Então, acho que eu mudaria um pouquinho o dispositivo aqui, mas eu acho que a gente perdeu uma boa chance de classificar, de qualificar o que é e o que não é erro grosseiro com base na lei. Talvez venha no futuro, talvez venha com a prática, eu tenho certeza, com a prática dos órgãos de controle, talvez a gente consiga dar uma densificação maior que erro grosseiro. Mas, de fato, tem que haver a classificação de standards. Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, verificar essa questão de quando o parecer é dado com tempo maior para pensar sobre o assunto, quando é dado de urgência, se o tema já foi trabalhado antes,
se o tema já foi trabalhado por tribunais, se não, se é um tema novo. Acho que a análise aqui acaba sendo muito casuística e não dá para tratar da mesma forma um parecer que é dado de emergência sobre um tema que não é trabalhado e um parecer que não é urgente, que você tem lá os 15 dias para dar, sobre um tema que já é batido na jurisprudência dos tribunais superiores. São duas coisas diferentes. Estándares realmente têm que ser criados para evitar injustiça, para evitar que o órgão de controle, no final, coloque a sua interpretação como a única possível. Às vezes isso é possível, sim, mas muitas vezes não. Quando o tema não foi debatido ainda, tanto pela doutrina ou pela jurisprudência, fica muito difícil você apontar algo como um erro grosseiro. Muito bem. Bom, conselheiro, as suas considerações finais, se o senhor desejar. Agradeço aqui o convite da organização do evento, especialmente a doutora Patrícia, toda a equipe que está organizando. É um prazer estar aqui. Tenho aqui pessoas que foram colegas minhas de faculdade, que eu conheci no dia a dia anteriormente, eu estava no Tribunal de Contas, e parabenizo também os palestrantes aqui por terem trazido um assunto tão importante e conseguiram, inclusive, aprofundar, e, para mim, ajuda muito nas minhas decisões do Tribunal de Contas, a cada conversa que nós temos a cada debate, que nós podemos aprofundar para conseguir encontrar as melhores decisões. Obrigado aí a vocês todos. Bom, nós queremos, claro, em nome da coordenação do evento, conselheiro, agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. Fica claro, em especial para aqueles que nos honram aqui com suas visitas, os colegas procuradores de outros estados, que nós aqui temos um ambiente um pouco diferenciado. O conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas, vem ao nosso fórum para tratar de um tema espinhoso, um aparente conflito, que aqui se revela harmônico no entendimento, e aí fica um exemplo de disponibilidade, aliás, isso até reflete um pouco a postura do nosso tribunal, e me permitam, por favor, me permitam aqui fazer uma última consideração, também na qualidade de procurador. Eu estou há 20 anos atuando na área de licitações e contratos. 20 anos. E não é à toa que... Bom, e a minha mais recente experiência no tribunal tem menos de 30 dias, um julgamento onde eu estava lá sendo também em curso lá no processo, e o plenário, revendo posição da área técnica, me absolveu na emissão do parecer por uma questão de divisibilidade de objeto, e foi... Acabou a bateria do microfone sem fio. Então, lá, e aí, isso tem sido recorrente, em que pese o respeito imenso que eu particularmente devoto à área técnica do tribunal, até por um convívio que tenho lá permanente. Tenho pessoas admiráveis trabalhando na área técnica, mas o plenário do nosso tribunal tem trabalhado com muito mais, um olhar muito mais voltado para a resolutividade, para o entendimento hoje tratado na LINDB. Então, de fato, o conselheiro vem para este evento com a motivação de que o nosso tribunal caminha na direção de fazer a interpretação adequada dos atos de gestão conforme a realidade praticada nos municípios. Por isso nós queremos lhe agradecer muitíssimo, conselheiro, dizer que o senhor é realmente a figura admirável, que nós já o conhecemos e que merece aqui o carinho, os aplausos dos nossos colegas. E também, claro, não poderíamos deixar de agradecer aos nossos ilustres panelistas, doutor Guilherme Salgueiro, doutor Cláudio Madureira, pelo brilhantismo dos seus posicionamentos, convidar aqui os nossos colegas coordenadores do evento, para que nós possamos fazer a entrega aqui dos certificados e dos brindes aos nossos convidados. O certificado para o doutor Guilherme será entregue aqui pelo doutor Tiago Viola. Direito à foto.
doutor Cláudio Madureira, a doutora Patrícia. E antes de convidá-los para o próximo ato do nosso evento, gostaria de informar que... Ok? Aí sim, agora sim entrega o certificado. Gostaria de convidar a todos os colegas de outros estados, que nós temos um serviço aqui, como é comum nas capitais, nas cidades turísticas, um ônibus de turismo, o Capixaba Bus Tour, o City Tour oficial na cidade, sai todos os dias sai todos os fins de semana a partir das 9 horas da manhã da praia de Camburi, no pier, onde tem uma estátua de Iemanjá. R$50, 8 horas visitando os pontos turísticos, visita guiada. Recomendo um passeio no Capixaba Bus Tour, o City Tour oficial da cidade. Maiores informações lá na recepção. Aqueles que queiram conhecer os nossos pontos turísticos aqui em Vitória. Colegas, passaremos nossa próxima atividade ao lançamento oficial dos livros Advocacia Pública Municipal do Século XXI, trabalho coordenado pela doutora Patrícia Marques Gazola e pela doutora Arícia Fernandes Corrêa, que esteve conosco ontem. Aqui esse livro, e também a regularização fundiária de interesse social, os desafios da sustentabilidade, uma obra coletiva, belas obras que merecem ser adquiridas por todos. Inclusive, o Dr. Cláudio Madureira, que é um dos autores da Advocacia Pública Municipal do Século XXI, vai estar também autografando. Os senhores estão todos convidados para o evento de lançamento das obras mencionadas. Faremos, na sequência, um intervalo para o almoço, com retorno previsto para as 14 horas. É possível que a gente tenha aí um tempo de tolerância, mas não poderá ser muito. Nosso tempo está meio apertado, a programação no período da tarde está bem apertada. Vamos tentar realmente começar às 14 horas. Ou mais próximo disso. Vamos ir.